Pegaram a senha aí, gente? Só um instante que a tela ficou estendida e tá só pro lado de lá. Eu não tô vendo o que está sendo projetado. Só um instante. Boa noite, irmãos. Muito bom estar com vocês aqui mais essa noite, compartilhando um pouco sobre esse tema no qual eu tenho grande prazer de estudar, investigar e, como eu disse, ah, não tem a ver apenas com uma especulação intelectual, acadêmica, mas parte da minha própria jornada e formação, enquanto designer, pastor. Hoje eu atuo como pastor na Igreja Presbiteriana do Planalto e nas horas vagas, que são poucas, né, sendo pai também de 3 crianças, casado, me arrisco em produzir arte, hoje especialmente com xilogravura ou gravura em linóleo. Não estou mais no mercado do design gráfico, apesar de ter atuado alguns anos nesse ramo, mas hoje as minhas áreas de atuação têm sido mais essa. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema que nós iniciamos ontem, falando sobre a importância não apenas das imagens, mas da arte de um modo geral, como um caminho de conhecimento, percepção acerca da realidade, como um instrumento de expansão da nossa imaginação, de criarmos pontos de contato com o nosso mundo, de nos descobrirmos mais humanos na medida em que a gente produz arte. Isso é algo que, produzindo artes manuais, diferentemente do design gráfico, onde no computador você manda e o computador obedece. Você tem uma infinidade de ferramentas no qual te auxiliam na produção de imagens, na edição. Hoje tem um debate bem grande sobre o uso da inteligência artificial na produção de imagens dentro do ambiente artístico. Mas quando você vai trabalhar com a mídia física, no meu caso, linóleo ou com madeira, você precisa respeitar o material. Aí você lembra da sua natureza encarnada, no qual você tem as suas limitações e o material tem as suas limitações. Não são cores infinitas, como no computador, é algo que você está restrito à mídia. E parte da beleza também de um trabalho manual são também as imperfeições, não é simplesmente uma reprodução computacional de algo que deseja ser transmitido. Então, nisso, nós aprendemos mais sobre a nossa humanidade, e assim eu também tenho aprendido a ser mais paciente na medida em que eu produzo alguma coisa. E eu acredito que hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, que as artes podem ser também um caminho para a renovação e até mesmo a participação cristã no mundo. Uma apologética para o imaginário vai ser o tema da nossa noite, a missão cristã na era das imagens. E hoje nós vamos fazer um estudo de caso sobre uma empresa bastante conhecida. E eu vou deixar alguns segundos para ver se vocês reconhecem algumas das figuras que aparecem nessa imagem. Essa imagem, para mim, chama bastante atenção e acho que é bastante ilustrativa daquilo que nós chamamos da era das imagens. Como aquilo que é sagrado, obviamente, essa é uma representação diferente da cena da natividade, com figuras, né, que são ícones culturais. Nós temos aqui Steve Jobs no meio, correto?
Na sua esquerda, de vermelho, é um jornalista americano chamado Walter Cronkite. À sua direita, de verde, você tem ali a figura do Andy Warhol, que é o conhecido artista do movimento pop art, famoso pelas suas ilustrações de figuras icônicas como Madonna, das latinhas Campbell, e muitas das imagens dele são reproduzidas hoje. Por trás do Steve Jobs, você tem o John Lennon. Sobre a asa do John Lennon, você tem o Sean Lennon, que é filho do John Lennon, e mais um outro anjo, e todo esse cenário está aqui testemunhando o nascimento do que nós temos hoje como o iMac, né? Na época era o Macintosh. Então, o primeiro computador da Apple, que foi criado pelo Steve Jobs, sendo celebrado como um marco de transformação no mundo. E me chama bastante atenção o fato disso ser colocado dentro de um ambiente religioso, e a gente vai ver por que isso é importante e como que isso pode também nos revelar alguns dos anseios que nós temos na nossa cultura e no nosso tempo. Essa imagem é baseada num encontro real, onde o Steve Jobs foi visitar o filho do John Lennon, com a Yoko Ono. Se eu não me engano, o John Lennon já era falecido nessa época, e ele leva de presente para o Sean o seu primeiro Macintosh. E ali, nesse encontro, está o Andy Warhol, o artista famoso, e outras figuras conhecidas. Então, é uma união de estrelas, assim, é meio que Vingadores da cultura pop da época, certo? Então, várias personalidades reunidas e todas aqui envoltas, encantadas com o nascimento ou a chegada desse novo computador. E isso nos mostra como que a imagem do Macintosh, e hoje poderíamos falar de outras figuras, não só do Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk e tantos outros, que são figuras icônicas que estão à frente da produção tecnológica, mas como que eles fazem uso de um imaginário religioso e tocam em questões mais profundas para vender um produto, uma ideia, um estilo de vida. Como que a substituição da ideia de transcendência pela tecnologia e por imagens e por objetos de consumo tem permeado a nossa cultura, mas como que isso revela para nós também oportunidades para a nossa missão e para o nosso engajamento no mundo. E é uma passagem bastante conhecida, nossa, de Atos 17, 16 a 31, no qual nós vemos também o apóstolo Paulo interagindo em um ambiente carregado de imagens. Se nós lermos Atos 17, 16 a 29, nós não teremos tempo para entrar em todos os detalhes do texto, mas vamos lê-lo e comentar sobre alguns aspectos dele. O que isso nos revela acerca da participação de Paulo num movimento de evangelização e de apologética dentro de Atenas? E nós lemos o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber sobre essa nova doutrina, essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possam buscar, bem que não estão longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou a imaginação do homem. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido várias mensagens ou reflexões sobre esse texto, no qual apresenta Atos 17 como um novo paradigma de missão dentro da missão da igreja primitiva, quando nós lemos a narrativa do livro de Atos. Quando nós vemos em Atos 3 Pedro pregando em Jerusalém, nós temos uma abordagem, um cenário bastante distinto de Paulo pregando em Atos 17. E um novo ambiente requer uma nova abordagem. Pedro está falando para um público judeu. Paulo está falando para um público de gentios. Pedro está lidando com a metafísica judaica. Paulo está lidando com a filosofia grega. Pedro sabe que os seus ouvintes têm como já ponto de contato toda uma tradição, uma fé e uma história. Paulo tem poucos pontos de contato e ele cria esses pontos de contato a partir daquilo que ele está vendo. E o que Paulo está vendo em Atenas? Imagens, estátuas, inúmeras divindades, templos erigidos para os diferentes deuses gregos, né, que faziam parte daquele panteão. E essas imagens chamam a atenção de Paulo, e a primeira reação que Paulo tem ao ver essas imagens e a arte daquele período não é simplesmente de apreço. Diz que Paulo ficou revoltado diante da idolatria predominante da cidade. Então a gente vê logo de cara que a arte pode se tornar um ídolo. Artistas ao longo da história muitas vezes têm sido como marginalizados, como aqueles que são à margem da sociedade, como em outros tempos elevados ao status de sacerdotes da cultura. E aqui nós vemos que a arte daquele período servia de algum modo para o ambiente religioso e contribuía para a idolatria dominante da cidade. Por isso, Paulo vai dizer que Deus não pode ser servido por mãos humanas, ele não cabe dentro de um santuário. Nós não podemos reproduzir Deus através de uma escultura, de uma estátua, porque ele é o criador de todas as coisas. O argumento de Paulo é de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, por isso nós não podemos produzir imagens de Deus. E por isso, então, Paulo começa seu discurso, mas fazendo pontos de contato, ao invés dele simplesmente condenar e criticar tudo aquilo que eles estavam fazendo, ele pega parte desse ambiente religioso no qual ele faz o seu contato e mostra que esses homens eram extremamente religiosos, que estavam tateando e estavam perto de encontrar a verdade quando eles estavam até mesmo adorando o Deus desconhecido. Há uma longa discussão sobre o que seria, né, essa imagem no qual eles estavam adorando, mas Paulo, de algum modo, conecta isso com Deus verdadeiro. Ele fala, vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. Então, essa imagem revela que vocês estão tateando em busca de algo que ainda não conhecem, mas eu estou apresentando para vocês o caminho para o Deus verdadeiro no qual vocês estão tateando no escuro, mas ele se faz acessível por meio de Jesus Cristo. Obviamente, esses filósofos epicureus e estoicos têm dificuldade de compreender Paulo e por isso pedem mais explicações. Eles acreditam que Jesus e a ressurreição sejam duas divindades distintas e por isso pede explicação. E Paulo, então, mostra que até mesmo os poetas do seu tempo, de algum modo, apontavam para esse Deus no qual ele anunciava. Por isso ele diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Essa não é uma afirmação de Paulo, essa é uma afirmação
de filósofos e poetas gregos. Então, Paulo faz uso dessas imagens, dos altares e dos poetas, para revelar que havia um outro Deus, o qual eles não conheciam, que não poderia ser enclausurado dentro da imaginação humana, mas que de algum modo eles estavam tateando em busca do conhecimento desse verdadeiro Deus. Me chama a atenção essa estratégia de Paulo, no qual ele percebe os objetos à sua volta, os elementos religiosos, ele não os despreza, mas mostra que eles apontavam de algum modo para alguns anseios mais profundos do ser humano. A poetisa brasileira Adélia Prado, bastante conhecida, ela afirma que toda arte verdadeira tem uma natureza religiosa. E o que ela quer dizer com isso? Ela não está falando que toda a arte ou escultura, poesia, está falando de divindades, mas ela diz, independente da crença ou da ausência de crença do artista, o que dá a religiosidade à arte é a sua origem e a sua significação. Não é nunca explicada pela razão e nem por abordagens psicológicas. Vem de um reino e para ele aponta o transcendente. Adélia Prado, ela reconhece que tinha um caráter religioso em toda a obra artística, porque toda ela revela aquilo que há de sagrado para o artista. Seja a crença, seja a não crença. Seja a sua fé ou seja a sua incredulidade. Ontem nós mostramos algumas imagens de arte moderna. Isso revela muito das crenças populares dos nossos artistas atuais. O niilismo, a desconfiança, a desesperança, a desconstrução são valores de uma cultura pós-moderna e revelam a religiosidade, ainda que afirmam que não há fé, não há esperança, mas isso tudo é revelado por meio das imagens que nós vemos hoje. E isso nos mostra que, voltando à imagem da Apple, que mesmo quando nós vemos esse ambiente secularizado, num ambiente no qual há um esvaziamento de sentido, há um apelo por transcendência por trás dessas realidades. Veja o que diz esse autor. É uma reviravolta icônica da história, é a tecnologia que preencheu o vazio do encantamento, oferecendo aos usuários uma participação no domínio de um universo drenado de fábulas e mistérios. Ele está dizendo que mesmo num universo no qual é secularizado, no qual não há mais referência para o transcendente, o anseio do homem pela religiosidade ou por um mundo de mistério foi substituído pela tecnologia que agora preenche esse vazio e esse anseio. O mesmo anseio no qual os filósofos estavam tateando é o mesmo anseio que nós, como seres humanos, na atualidade vivemos e buscamos. Aqui, nessa obra conhecida do James K. Smith, no qual ele traduz, sintetiza e interpreta o filósofo canadense Charles Taylor. Charles Taylor escreveu a obra Uma Era Secular, e Smith, ele então interpretando o Taylor, ele tem esse livro Como Não Ser Secular, no qual ele fala um pouco dessas características do tempo que nós vivemos. E apesar de não ser estarmos falando exatamente da mesma coisa quando falamos de era das imagens como uma era secular, mas há suas interseções, porque o Smith nesse livro ele vai dizer que numa era secular o frequentador de igreja está dando lugar para o frequentador de cinema. Ele diz que nós somos seres litúrgicos, formados por histórias. Então, mesmo a pessoa mais pagã, ela vai ter seus rituais dominicais. Seja ela de ir para uma igreja, para um templo budista, ou ir para o cinema. Isso revela do sagrado e dos anseios da humanidade no tempo que nós vivemos. E ele aponta para algumas características do que significa viver numa era secular.
Para Taylor, e assim Smith traduz para nós, ele diz que uma era secular não é simplesmente uma era onde todos são ateus, onde não há mais crenças. Ele diz que uma era secular é uma era onde a fé cristã é uma dentre várias possibilidades de se viver, mas a menos provável de ser acreditada. Então, dentro dessa realidade, há um esvaziamento desse sentido de transcendência, de tal modo que se tem hoje é um humanismo exclusivo. O homem define a sua própria realidade a partir da razão, do intelecto, do seu esforço, a partir de uma moralidade autocriada, no qual nós definimos aquilo que é bom e verdadeiro e passamos a viver de maneira desconectada de qualquer senso de transcendência dentro dessa era secular. Isso leva para uma segunda característica, que é do desencantamento. Uma vez perdido o senso de transcendência e mistério, tudo que se resta é uma realidade imanente, natureza pura, de tal modo em que se há uma desconexão entre o Deus Criador e as criaturas, entre o mundo criado e o ser que criou todas as coisas. E nesse esvaziamento de sentido, de transcendência, as pessoas passam a buscar sentido em outras coisas, como nós temos visto. Agora, essa é uma terceira característica da pressão cruzada, é uma que chama bastante minha atenção, porque ele diz que numa era secular não é apenas a falta de crenças que afeta a igreja, não é simplesmente a secularização entrando na igreja e pressionando a igreja a se amoldar aos valores desse mundo, mas até mesmo a descrença ela é tentada pela fé. Até mesmo os incrédulos, de algum modo, são tentados e são assombrados por essa transcendência que foi perdida. E, de algum modo, ainda tateiam buscando algum sentido para a sua realidade. E por isso, Brett Robinson, que é um autor que fala sobre esse fenômeno da tecnologia moderna, e especialmente olhando para a Apple como estudo de caso, de como que isso revela alguns anseios do homem moderno dentro de uma era secular. Ele diz, quando o senso compartilhado de transcendência se afasta das maravilhas da natureza e das catedrais barrocas da religião, o encantamento ele é buscado em outro lugar. Então, ainda que o homem se desconecte dessa realidade transcendente, ele vai buscar isso em outros lugares. E o que me chama a atenção aqui, e por isso aquela primeira imagem é tão significativa, que vejam como que toda a imagem construída ao redor de uma empresa de tecnologia são carregados de elementos e símbolos religiosos. Talvez uma das coisas mais irônicas é que a Apple, uma empresa de tecnologia diferente das outras da sua época, como a IBM, que era focado em imagens bastante austeras, mostrando a computação como algo bastante calculista, frio, rígido, ela vem trazendo imagens e formas mais orgânicas e até mesmo religiosas. A maçã mordida, obviamente, uma referência, né, ao Éden, ou ao pecado, né, que acontece no Éden. A maçã que é mordida, a tentação, né, a sedução a partir da imagem, né, de Eva, que vê, deseja, come. Quando se perde o senso de transcendência das catedrais barrocas, vamos buscando outras catedrais. Vejam os elementos arquitetônicos, né, como se remete a tantos outros elementos de uma catedral aqui dentro de uma loja da Apple. Arcos ogivais. Lembra que a gente falou ontem da construção do tabernáculo? Dos enfeites, dos adornos, né? De uma tentativa de trazer o jardim para dentro do santuário. E talvez aqui uma das imagens, para mim, que mais chama a atenção. É impressionante que isso já fazem quase 20 anos, né, gente? O lançamento do primeiro iPhone em 2007.
E essa foi a propaganda utilizada no seu lançamento. Não sei se está dando para ler aí o texto abaixo, mas você tem uma mão que alcança, né, obviamente, a tela do celular, e embaixo está escrito: tocar é crer. Touching is believing. Um novo aparelho revolucionário agora disponível nas lojas da Apple. De onde que vem essa imagem? Uma mão que toca e que precisa tocar para crer. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar no seu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Essa imagem de Caravaggio, né, de Jesus sendo tocado pelo Tomé, bastante significativa, e como que ela se remete, e se podemos associar com essa outra imagem. Essa necessidade de tocar, obviamente uma brincadeira, porque foi o primeiro aparelho a ter toque, né, pelo próprio dedo, mas mostrando alguns dos elementos que tem a ver com um desejo de transcendência, de crença, que a Apple está dizendo que vai ser encontrado dentro de um aparelho celular. É óbvio que para nós isso é meio absurdo, mas funciona como estratégia de marketing. Talvez a Karine possa, nossa mestre em marketing e mídia, o Kaique não está aqui hoje, poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a realidade é que vende, é que funciona. E alguns estudiosos atestam que os mesmos sentimentos e as mesmas percepções que as pessoas têm, e isso foi observado por neurocientistas, quando elas têm contato com produtos como esse, isso aciona os mesmos partes do cérebro como uma pessoa que tem uma experiência religiosa. Então, de algum modo, o que nós vemos aqui é uma estratégia de venda e de comunicação que tem como fundamento um anseio do homem por algo que é mágico, que é misterioso, né? Há um livro de um instrutor do MIT chamado Enchanted Objects, Objetos Encantados. O homem não é crente, não é cristão, até onde eu sei. Ele é professor de design de produtos no MIT, uma das escolas mais famosas de design de produto nos Estados Unidos. E ele insiste no seu livro de que aquilo que torna um objeto encantado, e esse termo encantado é proposital como associação ao desencantamento, ou seja, aquilo que torna um objeto especial, um objeto de design especial, ele tem a ver com, segundo as palavras dele, onisciência, onipresença, um aparelho que pode acessar qualquer coisa de qualquer lugar, que sabe de todas as coisas. Vejam a linguagem que é utilizada para se falar dessas realidades. Então veja o que o mundo tenta fazer, é reproduzir um senso de mistério perdido para pessoas secularizadas. E dentro de uma era, de um ambiente secular, não apenas o campo religioso é afetado pela secularização, mas o mundo secular é tentado também e procura emular experiências religiosas. E a questão a nós como cristãos é como que nós podemos, de algum modo, comunicar o evangelho que faça sentido a um mundo como este. Porque a tentação, talvez, de muitos, na tentativa de serem relevantes para um mundo secularizado, é drenar o mistério, é tirar a estranheza do elemento da fé, é tentar apagar, de algum modo, aquilo que causa escândalo, sendo que, na realidade, o que está atraindo pessoas a objetos e a experiências é justamente esse desejo por coisas que elas não conseguem explicar, que tem a ver com o transcendente, com o mistério. Então, isso mostra para nós que temos como uma rica tradição, não apenas teológica, histórica, artística, que nós temos algo para apresentar como alternativa a um mundo secular. E por isso nós precisamos de uma apologética ou de uma participação do mundo que vai além
daquilo que o James Smith vai falar sobre simplesmente das questões racionais. No seu livro Imaginando o Reino, no qual ele afirma que nós somos todos seres imaginativos e narrativos, somos moldados pelas histórias dos quais nos vemos parte, como seres encarnados cujos amores e a imaginação moldam o nosso jeito de ver e experimentar o mundo. Eu sei que às vezes o Smith ele tende a diminuir a importância da razão e cria uma tensão desnecessária entre razão e imaginação. Mas veja o que ele diz, que nós, neste ambiente, nós não precisamos não apenas de professores, pastores e acadêmicos e doutores da igreja para nos dizer o que fazer. Se o evangelho vai capturar nossas imaginações e santificar também as nossas percepções, precisamos também de pintores, romancistas, dançarinos, compositores, escultores, poetas e designers, cujo trabalho criativo mostre o mundo de uma outra forma, possibilitando-nos a imaginar de forma diferente e logo perceber a realidade de forma diferente e agir de forma diferente. Ele está dizendo que se o evangelho vai capturar a imaginação de um mundo secularizado e marcado pelo drenamento do mistério, nós precisamos não apenas de professores e mestres, nós precisamos do corpo de Cristo como um todo, inclusive dando uma atenção especial a artistas, pintores, compositores, escultores, que ajudam as pessoas a imaginar um mundo de maneira diferente. Não é que as pessoas vão se curvar agora diante de imagens, mas se nós cremos que de algum modo, quando nós somos confrontados com uma obra de arte, isso atinge para além das nossas percepções racionais, de que isso comunica com o nosso interior e nos abre para a possibilidade de reflexão, pode ser um caminho também de transformação e da renovação da mente das pessoas. De modo semelhante, esse autor, David Fetchel, vai dizer que é por isso que acredito que uma arte vinda das igrejas, que confrontam a percepção limitada, enquanto cria as condições para uma nova maneira de ver e conhecer, não apenas atenderá a alguns dos anseios mais profundos dos próprios artistas, mas pela capacidade de interpretar o mundo com relevância e integridade, mas será essencial para o reavivamento contínuo da igreja e da sua missão. Tem um escritor britânico chamado Julian Barnes, que se dizia ateu, e parece que hoje é agnóstico. Um dos seus livros ele diz: eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Curioso isso, né? Acho que nada mais coerente com esse mundo que nós vivemos. Mas ele afirma que o lugar onde ele mais sente o assombro do transcendente, num ambiente onde ele mais é tentado a crer, mesmo na sua incredulidade, é quando ele é confrontado com a arte religiosa. Para ele, a arte cristã, especialmente vindo de musicais, peças visuais, é aquilo que talvez mais toca na sua alma e que faz o pensar que talvez existe algo que ele não está vendo, não consegue tocar, mas de algum modo ele está buscando e sente falta disso. Veja que nesse ambiente há uma possibilidade, uma oportunidade para que até mesmo as pessoas mais incrédulas possam começar a se questionar sobre aquilo que realmente tem valor e aquilo que realmente faz sentido para a sua própria existência. Nós tivemos um tempo morando em Vancouver, que hoje é uma das cidades mais secularizadas do Canadá. Lá é mais fácil você comprar maconha do que comprar cigarro, tá bom, gente? Tem uma lojinha em cada esquina, né, vendendo maconha. Clínicas de aborto espalhadas pela cidade. Mas é curioso que todo ano, alguns dos teatros principais da cidade, há a apresentação do Messias de Handel. E essas casas de apresentação todas enchem. E como é bem conhecido, no final do oratório de Handel, no qual é uma musicalização dos evangelhos, né,
do Evangelho de João, do livro de Apocalipse, num dos pontos altos, né, do aleluia, 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 tradicionalmente as pessoas todas ficam de pé. Então vejam que até mesmo as pessoas mais secularizadas, não são apenas cristãos que estão ali, de algum modo elas entram em contato com realidades, né, no qual elas não estão acostumadas, não estão habituadas e talvez nem sequer admitem que são reais. Mas a arte tem essa possibilidade, de algum modo, de abrir as pessoas para essa sensação de assombro do mistério. Não quero dizer com isso que devemos deixar de lado a evangelização, a pregação da palavra, o ministério de ação social da igreja, as obras de justiça. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. No entanto, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e amanhã no culto da noite eu vou falar um pouco sobre Apocalipse 5, nós vemos que há um apelo ao longo de todo o livro do Apocalipse, é para João ouvir a palavra, e na medida que ele ouve, a sua visão é transformada. Então, o imperativo que há no livro de Apocalipse mais comum é de ver, não apenas de ouvir. E para ele ver uma realidade alternativa àquele que ele está sendo apresentado, de um cenário de uma igreja que está sendo perseguida, morta, esmagada pelo império, no qual Deus os dá por meio de uma revelação, de uma visão, de canções, de poesias, uma realidade alternativa no qual ele transcreve e agora repassa ao povo de Deus. Então, de algum modo, nós vemos que até mesmo nas Escrituras, em momentos, por exemplo, de exílio, como nós temos no Antigo Testamento, os profetas se utilizam da poesia para comunicar verdades que não podem ser ditas de outra maneira. Paulo, quando vai falar sobre o mistério da encarnação de Jesus Cristo, ele faz na forma de um poema em Filipenses 2. E é um poema que transforma o mundo. Quando nós somos confrontados com uma realidade no qual meras palavras não podem descrever, mas de algum modo apontam para essa realidade de Cristo. Não quero dizer com isso que também a arte cristã precisa necessariamente ser gospel, né? Talvez uma das bandas mais conhecidas que na atualidade que tem uma formação cristã, alguns são protestantes, outros são de origem católica, né, que é a banda U2, mas que traduzem muitas canções, salmos, porções das escrituras, Eclesiastes, e levam as pessoas para cantar. Talvez, eu acredito que muitas, de algum modo, são confrontados com essa realidade. Não necessariamente todas as músicas são explícitas com relação àquilo que eles creem, mas todas elas revelam algo que há de sagrado para eles, e isso fica muito claro nas suas músicas. O Bonovox, numa entrevista, ele conta uma história de que, certa vez, ele foi convidado pelo Billy Graham para um encontro nos Estados Unidos, enquanto eles faziam um turnê por lá. E foi o filho do Billy Graham que foi buscá-lo de carro no aeroporto para levá-los até a casa da família. E diz que o filho do Billy Graham, muito desconfiado, perguntou para ele se Jesus é o seu Senhor e Salvador. Aí o Bono, sim. Ele falou, você crê que Jesus é o Senhor de todas as coisas? Ele falou, creio, sim. Ele falou assim, e por que você não fala isso nas suas músicas? Né? Assim, deu uma exortada no Bono, né? E o Bono simplesmente falou para ele assim, olha para fora, olha para as janelas, para as árvores, para a criação, né? Para os céus. Ele falou, as árvores não estão carregando uma placa dizendo Jesus é o meu Senhor, mas todas elas estão glorificando a Deus de alguma maneira. Então ele disse, eu não preciso ser explícito sempre para revelar aquilo que eu creio. No entanto, creio que também há espaço, né, para de algum modo usarmos a arte sem querer barateá-la ou sem querer reduzi-la a mera propaganda, mas que de algum modo revela aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. Né? No livro bastante conhecido do Huckmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa, ele fala que a arte não precisa ser evangelística para ser válida,
mas ele disse que há espaço para, de algum modo, a igreja com excelência e artistas usando seus dons, com coerência, com integridade, sem baratear a arte, de algum modo fazer uso desse instrumento e desse dom para que as pessoas, de algum modo, possam perceber algo que elas não estão vendo. Nós tivemos ano passado o Pedro falando na nossa igreja no encontro, juntamente com o Igor Miguel, que é da Igreja Esperança de Belo Horizonte, muito envolvido com o Labri. E o Igor compartilhou que a sua irmã, que não era cristã, ouvia do Evangelho, mas não se entregava a Cristo. Ele falou isso publicamente, tá, gente? Então não tem problema eu reproduzir a história, mas ele disse que um dia, ela ouvindo na rádio uma música do Marcos Almeida, deu estalo. De repente, tudo aquilo que ela tinha ouvido a tocou de uma maneira nova. É claro que não foi o Marcos que a converteu, não foi o Espírito de Deus. Mas, de algum modo, nós vemos que Deus utiliza dos veículos que nós temos. E nós mesmos somos como tesouros, né? Somos como vasos de barro que carregamos um tesouro precioso. O mais valioso não é o vaso, é o tesouro. Mas esse tesouro ele fica armazenado dentro de um vaso, por mais imperfeito que ele seja. Por mais imperfeitos que nós somos, e nós sabemos disso, e por mais limitada que seja a nossa participação e atuação no mundo, mas de algum modo Deus faz uso dessas realidades. Faz uso das nossas vocações, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades. Você pode pensar, mas eu não tenho nenhum dom artístico, mas você talvez sabe fazer uma boa comida, sabe passar um bom café, isso é bom, importante, né? Sabe receber bem as pessoas, trazer um elemento estético para a mesa, de algum modo revelando um cuidado não apenas com as coisas da sua casa, mas com a própria pessoa. Alguém que faz bem planilhas, como que é bonito, né? Ver uma planilha bem feita, né, gente? Contas que fecham, né? Trabalhos bem organizados. Essas realidades talvez ninguém se converta, mas de algum modo nós estamos participando da restauração de um mundo quebrado e caído que precisa de homens e mulheres como nós que colocam ao dispor desse mundo aquilo que tem e que são. Por causa do tempo, vou avançar aqui um pouco mais. Nessa obra, James Davison Hunter, Para Mudar o Mundo, né, a ironia, a tragédia e a possibilidade do cristianismo numa era pós-moderna, ele mostra que muitas vezes nós, como cristãos, estamos muito preocupados, e ele afirma que nós devemos abandonar essa linguagem de redimir a cultura, mudar o mundo, transformar o mundo, que ele acha isso uma certa prepotência, achar que nós iremos influenciar a cultura desse modo, né? Obviamente, há pessoas que chegam lá, né? O seu Bonovox e outros, né? Que há uma possibilidade de uma voz que tem um impacto cultural. Mas ele afirma que a cultura exerce muito mais pressão sobre o indivíduo do que o indivíduo sobre a cultura. Mas para ele, o que ele afirma então é que como que deve ser a missão cristã dentro de um ambiente como esse, ele já afirma que isso deve refletir a noção de uma presença fiel. E para ele a presença fiel significa que Deus é fielmente presente nesse mundo. Deus se encarnou neste mundo e não o abandonou à sua própria sorte, ainda que esse mundo o rejeite. O Espírito de Deus continua agindo, continua atuando e continua transformando realidades. O que ele afirma então é que nós, como cristãos, baseados na presença fiel de Deus nesse mundo, nós também devemos cultivar uma presença fiel nele, não negociando nossos valores, nossas crenças, mas simplesmente participando da vida da cultura em todas as suas esferas. E ele vai dizer isto acerca das nossas vocações, quando ele diz: de fato, quando as nossas múltiplas tarefas são feitas em modos que reconhecem a Deus, Deus está presente e é glorificado. Tais tarefas talvez não sejam redentivas, mas elas podem prover uma amostra do reino vindouro. Gerenciar um negócio em um modo que cresce por meio de uma visão bíblica de relacionamentos
comunidade e dignidade humana diante de Deus tem um significado divino. O cumprimento de leis e normas à luz da justiça de Deus é um testemunho para a correta ordenação dos assuntos humanos. O estudo acadêmico, o aprendizado e a investigação com consciência da bondade, da ordem criada por Deus, é uma descoberta do que é verdadeiramente mais elevado no ensino superior. E não menos importante, refletir a beleza da criação de Deus na arte ou na música é nada menos que um ato de adoração. Em resumo, a fidelidade às mais elevadas práticas da vocação diante de Deus é consagrada e ela mesma transformadora em seus efeitos. Então ele está dizendo que todas as nossas vocações, de algum modo, refletem o caráter de Deus, de um Deus bom, justo, belo, e as nossas vocações são reflexos daquilo que Deus está fazendo na redenção e transformação do mundo. E ele diz, então, talvez essas atividades não vão ser redentivas em si só, por elas mesmas, mas elas podem sinalizar esse reino vindouro e a transformação que o próprio Deus gera neste mundo. Como é que estamos de tempo, Pedro? 44 minutos, ainda tenho 15 aqui, segundo o meu cronômetro, ok? Eu vou gastar menos. Eu fui provocado pelo Pedro. Eu recebi a cópia do livro do nosso amigo Bruno Maroni. E no prefácio ele fala, eu descobri que tinha uma conversa minha do Pedro no prefácio do livro. Saiu sem autorização, viu? Lógico que falou. Falou. Não, brincadeira, a gente já tem essa liberdade. Né? Eu vou citar o Pedro também em algumas ocasiões, sem consulta prévia. Mas ele questionou a dificuldade de artistas muitas vezes revelar um pouco da sua obra. E aí eu falei para ele, olha, muitas vezes artistas simplesmente querem lançar o seu dom na história, não estão preocupados no alcance disso, não estão preocupados se isso vai mudar a vida de alguém, quem vai ver, quem vai deixar de ver. Eu mesmo não gosto, né, de ficar mostrando tudo aquilo que eu faço, né, tem uma relação ambígua com as mídias sociais, mas eu estava falando para ele que nem todo artista tem um caráter empreendedor, de querer se vender, de querer mostrar. Nada contra, admiro quem faz isso bem, né? Quem administra bem mídias, quem vende bem o seu trabalho. Mas, provocado pelo Pedro, eu pensei que seria legal mostrar um pouco também daquilo que eu faço. Não apenas como resposta a esse cenário como um todo, tampouco numa tentativa de alcançar os anseios mais profundos do homem, mas de algum modo inspirar, né? De algum modo mostrar aquilo que se passa na minha própria mente, coração, e como que tenho traduzido esse meu contato com a cultura, com o mundo criado, com o mundo da palavra, com o mundo das imagens, dentro das gravuras que eu faço. E assim encerro mostrando algumas imagens no qual eu tenho partilhado, exibido lá na igreja, e alguns têm comprado. Mas eu fiz uma série de gravuras, né, chamado Debaixo do Sol, no qual revela um pouco essa tensão nossa, de vivermos em um mundo caído, de um mundo drenado de mistério, mas que de algum modo aí continua ansiando pelo belo, né, pelo transcendente. Essa é uma referência explícita, obviamente, ao Gênesis, ao ato da criação, à árvore da vida. E aqui eu pego emprestado o conceito de um poema antigo em inglês, chamado O Sonho da Árvore, no qual mostra a crucificação na perspectiva da cruz, mas a cruz é uma árvore. E aqui eu coloquei como uma árvore central, no qual representa a árvore da vida, uma árvore aqui do nosso cerrado, né, o ipê, no qual em Brasília é bastante emblemático, a cidade no período da seca, quando tudo fica árido, né, terra vermelha, né, terra devassada,
no auge da seca, nós temos o IP que brilha, né, trazendo um ponto de esperança e luz em meio a esse deserto. Aqui uma tentativa de reprodução da criação como esse templo cósmico de Deus. E por isso nós temos os arcos no qual, de algum modo, criam a moldura no qual se apresenta a imagem do Gênesis, cujas raízes têm ali um coração, né, que sangra, revelando que o ato criativo é também um ato salvífico e autodoador de Deus nesse mundo. Tá dando para ver, gente? Eu não estou vendo como que vocês estão vendo aí. Uma referência ao bom pastor, Salmo 121, qual diz: eu sou a tua sombra, que a tua direita. Eu lembro, crescendo, um dos livros mais marcados da literatura brasileira foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, no qual nós temos a família, né, de imigrantes enfrentando a sequidão e acompanhados pela famosa cadelinha baleia. E a gente cria muito apego pela cadela na história, né? Mas eu lembro que das ilustrações no livro que chamava muita atenção era o sol escaldante, né, sobre aquele povo e aquela família numa situação de miséria. Parte da minha inspiração dos meus trabalhos vem também da xilogravura nordestina, e a seca é um problema sério, né, no qual muitas famílias de retirantes no Nordeste até hoje enfrentam. Mas aqui essa representação, né, de Deus como sendo aquele que guarda as suas ovelhas, como bom pastor que guia, né, para o lugar, né, para os verdes campos, cujo debaixo da capa, mesmo estando debaixo do sol escaldante, debaixo da capa se esconde o universo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no seu telão. A cruz, uma cruz brasiliense, uma árvore que divide. Obviamente aqui uma provocação para quem conhece Brasília. Esse é um cenário da Praça dos Três Poderes, no qual de um lado está a catedral, de outros ministérios que representam o poder público, mostrando as fraturas, tensões, ambiguidades dessa nossa relação da fé pública e a fé privada, da nossa missão e da nossa participação no mundo. O sol, né, que brilha, que traz luz, mas que também traz juízo sobre essas realidades. Isso aqui é pertinho daqui, né? Mais ou menos. Goiás Velho. Uma brincadeira com Cora Coralina, no qual eu pego emprestado um dos seus poemas e trago um novo sentido, dizendo: eu sou a pedra que se prende à porta da sua casa. Cristo como sendo a pedra que sustenta todas as coisas. E esta deixar um tempo para vocês verem. Essa que diz: do ventre da morte eu clamei e você ouviu minha voz. Uma referência, obviamente, a Jonas, mas mostrando como que, de algum modo, a morte não é o ponto final. Nós temos uma baleia que nós não sabemos se está saltando ou se está mergulhando. Essa imagem vista de ponta cabeça revela um barco que está ali do outro lado, e mostra então que de algum modo a salvação que Jonas encontrou foi nas mais profundezas, né, do oceano. Talvez não fique explícito, mas essas são imagens que são feitas à mão, produzidas à mão,
esculpidas e entalhadas em peças mais ou menos desse tamanho, que são reproduzidas. E esse, para mim, foi e tem sido um processo terapêutico, porque muitas dessas obras, a maioria delas, foram criadas num cenário de terra arrasada. Pandemia, isolamento, perdas, a perda de amigos e de familiares nesse processo, no qual eu mesmo fui confrontado com essa realidade e os questionamentos sobre a presença e a participação de Deus em meio a esse mundo. E, de algum modo, esse fazer e esse labor em meio às orações, né, me fizeram perceber que, de algum modo estranho, mesmo nós não compreendendo, Deus continua presente e continua a agir no nosso mundo. Essas imagens eu deixo para vocês de maneira inspirativa, e depois vocês podem acessar o restante delas. Mas eu gostaria de deixar isso, a lembrança de que, de algum modo, a nossa participação do mundo pode ser pequena, pode ser grande, pode ser algo que ninguém nunca veja. De algum modo revela um Deus que continua a se importar com esse mundo, que continua fielmente presente nesse mundo, ainda que o mundo não o reconheça, mas as nossas vocações, quando feitas de maneira fiel, de algum modo apontam para esse Deus que permanece fiel também, mesmo em um mundo marcado por dor, por sofrimento, por realidades difíceis, mas ele continua atuando porque Deus, ele é fiel e presente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.